Olá galera, tudo bom? Nessa aula de inequações a gente vai estudar a inequação produto e a inequação quociente. É uma aula bem tranquila, eu vou desenvolver um exemplo de cada uma dessas inequações para a gente entender o que elas são e como resolvê-las, tá ok? Vamos começar pela inequação produto. Como o próprio nome muito bem diz, uma inequação produto é quando eu vou ter na minha desigualdade um produto. Mas não é um produto qualquer, é uma multiplicação onde eu vou ter que ter nos dois fatores, nos dois caras que estão multiplicando, a variável da minha inequação. Ou seja, eu tenho que ter x nos dois fatores que eu tenho aqui, tá? Senão não é uma inequação produto. Por quê? Porque se eu tivesse só um número aqui, por exemplo, era só eu multiplicar o 3 por todo mundo que está aqui e seria uma inequação de segundo grau, certo? Então tem que ter x nos dois termos, tá? Você não vai pensar em desenvolver essa multiplicação aqui, tá? Não faz isso. A gente vai ter que olhar isso aqui como sendo duas funções, tá? Eu sempre vou ter um parênteses para indicar essa multiplicação e em cada um desses parênteses é uma função que eu tenho, tá? Então aqui é uma função, aqui é outra. Eu tenho um produto de duas funções que tem que ser menor que zero, tá? Nesse caso, menor que zero. Então uma inequação produto vai ser sempre que eu tiver um produto de duas funções que pode ser maior, menor, maior ou menor ou igual a zero, tá? Sempre vou ter zero no segundo lado lá, tá ok? Então, beleza. Vamos chamar essa primeira função aqui de f de x, uma função f, certo? E essa outra função aqui vamos chamar de g de x. Muito bem. Como é que a gente faz para resolver essa inequação? É muito fácil. A gente vai fazer o estudo do sinal de cada uma delas separadamente e depois a solução dessa inequação vai ser os valores de x que satisfazem essa condição aqui. Qual condição? O produto dos valores tem que ser um número negativo, tem que ser menor que zero. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo é achar as raízes, então, dessas funções, certo? Para fazer o estudo do sinal, eu tenho que achar as raízes para poder esboçar o gráfico, né? Então vamos começar pelas raízes das funções aqui. Muito bem. F de x aqui, então, é igual a x ao quadrado mais 7x, tá ok? O que são as raízes de uma função? São os valores de x que fazem com que a função resulte zero, tá? Como é que eu faço para achar as raízes então? Eu igualo a função a zero. Vou trocar esse f de x por zero, né? Então eu vou ficar com x ao quadrado mais 7x igual a zero. Eu igualo a função a zero. Aí eu tenho agora que resolver essa equação aqui, certo? X ao quadrado mais 7x mais zero. É uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo? Pode fazer fórmula de Bhaskara, pode fazer sobreproduto, mas essa equação aqui é uma equação especial, ela não tem o coeficiente c. Então tem um jeito bem fácil de eu resolver, que é usando fatoração. Eu posso colocar o x em evidência, certo? Eu posso escrever x que multiplica x mais 7. Posso fatorar. Isso aqui é igual a zero. Sempre que eu tenho uma multiplicação que é igual a zero, um dos dois fatores é zero. O que significa isso? Ou o meu x vai ser igual a zero, ou x mais 7 vai ser igual a zero. E aí eu acho então as duas raízes, né? Uma equação de segundo grau vai ter duas raízes, dois valores para x. O primeiro então já está aqui, x igual a zero, e o segundo é só eu isolar o x, eu tenho x igual a menos 7. Então na primeira função as raízes são 0 e menos 7. Muito bem, vamos pegar agora a segunda função, a função g de x. Função g de x então é a função que nós temos 3 menos x. Nessa primeira função, ela é de segundo grau, né? Porque eu tenho x ao quadrado. Na segunda função, eu tenho 3 menos x. Então é uma função do primeiro grau. Tá ok? Então, novamente, quero achar as raízes, eu igualo a função a zero. Vai ficar, então, 3 menos x igual a zero. Essa aqui está mais fácil, né? É só eu passar esse x para o lado de lá. Vai ficar 3 igual a x. 3 igual a x, x igual a 3, né? Então o nosso x é igual a 3. Agora eu vou colocar essas raízes aqui na reta real, certo? As raízes de uma função são os pontos onde o gráfico dessa função corta o eixo x. Então eu vou esboçar aqui na reta real, então. Vou colocar então a primeira função aqui, que é a nossa função f de x. F de x tem raízes 0 e menos 7. A gente vai colocar aqui no menos 7 uma bolinha aberta e no 0 também uma bolinha aberta.
Por que essa bolinha aqui vai ser aberta e não fechada? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor por quê. Mas por enquanto vamos deixar a bolinha aberta ali, tá ok? Então, a gente vai ter que lembrar que na função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, tá ok? E eu vou ter que esboçar essa parábola passando então por esses dois pontos que são as raízes, tá? Aí eu tenho que observar apenas se essa parábola é virada para cima ou virada para baixo, certo? E aí é o coeficiente A da função do segundo grau que indica isso. Então, o que é o coeficiente A dessa função x² mais 7x? O coeficiente A é o que está na frente do x², né? Então aqui o x² é positivo, minha parábola vai estar para cima. Então, minha parábola vai estar aqui. Muito bem. Aí é só fazer o estudo do sinal dessa função. Como assim? Eu vou observar onde que a função é negativa e onde ela é positiva, só isso. Onde que ela vai ser negativa, então? A função é negativa abaixo do eixo x. Então, onde que a função está abaixo do eixo x? Entre o menos 7 e o 0. Significa que para valores de x entre menos 7 e 0, a função é negativa. Então vai ser menos aqui entre o menos 7 e o 0. Tá ok? E onde que a função é positiva? Onde ela está acima do eixo x, ou seja, para trás do menos 7 e para frente do 0. Então a função vai ser positiva aqui para valores menores que menos 7 e vai ser positiva para valores maiores que 0. Muito bem, está aqui o estudo do sinal da primeira função. Agora eu vou para a segunda função, que é a nossa g de x. Vamos colocar ela aqui. G de x, então. Vamos colocar o eixo x aqui. Nós temos ali que a raiz é 3, então eu vou marcar o ponto 3 aqui. Se aqui é menos 7, aqui é 0, onde é que vai estar o 3 nessa outra reta? 3 tem que estar para frente do 0, né? Eu não posso colocar o 3 aqui, por exemplo. Eu tenho que seguir o padrão que eu segui aqui em cima. Então, se aqui é menos 7, se aqui é 0, o 3 vai estar um pouquinho para frente, pode ser aqui, né? Tá aqui o 3. Muito bem. Aí eu tenho que lembrar que se a função é do primeiro grau, qual que é o seu gráfico? Uma reta. Muito bem. Essa reta pode ser crescente, ela vai estar nesse formato aqui, ou decrescente, que ela vai estar assim. O que que indica isso? É o coeficiente do x, né? Então, nesse caso aqui, o nosso x, olha, é negativo, a função é 3 menos x. Se é 3 menos x, se o coeficiente do x é negativo, a função é decrescente. Então, ela vai estar assim. Essa vai ser a reta. E aí o sinal dela, qual vai ser? Onde que a função é positiva? Ela é positiva sempre para cima do eixo x. Então, nesse caso da função g, ela é positiva para valores menores que 3, certo? É onde a reta está para cima do eixo x. Então, ela é positiva para todos os valores menores que 3. Está aqui, vamos colocar. E ela vai ser negativa para valores maiores que 3, que é onde o gráfico está abaixo do eixo x. Então, ela vai ser negativa para cá. E agora eu vou fazer, finalmente, o produto das duas funções. Eu vou fazer f de x vezes g de x. Como é que vai ficar o produto, então? Vamos colocar a reta aqui. Primeira coisa que você vai fazer é colocar todas as raízes que você tem aqui na tua reta, que é o produto, tá? Então eu tenho aqui o menos 7, que é uma raiz. Vou colocar ele aqui. Eu tenho o 0, que é outra raiz. E finalmente eu tenho o 3. Então eu coloco todas as raízes aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que observar qual vai ser o sinal em cada um desses intervalos. Eu vou ter que observar qual vai ser o sinal antes do menos 7, entre o menos 7 e o 0, entre o 0 e o 3 e para frente do 3. Vou ter que observar todos esses sinais aqui. Como é que eu vou fazer, professor? Aí eu vou ter que fazer aquele joguinho de sinais da multiplicação e da divisão. Por que eu faço isso? Vamos analisar o seguinte. Se eu pego aqui na primeira função, para trás do menos 7, para valores menores que menos 7, o que acontece? A função é sempre positiva, tá ok? Muito bem. Vamos colocar de azul aqui, ó. Então eu tenho valores sempre positivos para a primeira função. Quando eu multiplico esses valores aqui com os valores da função de baixo, o que vai acontecer? Na função de baixo, valores menores que menos 7 também são positivos. Então, quando eu faço esse produto aqui, eu estou multiplicando positivo com positivo. Positivo com positivo fica positivo, certo? Então, na função produto, valores menores que menos 7, vai ficar positivo também. Então, aqui vai ser positivo. Tá ok? Aí, agora do intervalo do menos 7 até o 0, o que vai acontecer?
do menos 7 até o zero na primeira função é negativo. Porém, na segunda função, o que acontece do menos 7 até o zero? É positivo, né? Na segunda função é positivo. Quando eu faço, então, o produto de valores negativos por valores positivos, o que acontece? Fica negativo, né? Na multiplicação, negativo com positivo dá negativo. Então, na função produto, o intervalo que vai do menos 7 até o zero vai ser negativo. Então, aqui é negativo. Muito bem. Agora, o intervalo do 0 até o 3, o que nós temos? Nós temos positivo para as duas funções. Na primeira função é positivo para frente do 0, então do 0 até o 3 vai ser positivo. E na segunda função, do 0 até 3 também é positivo. Positivo com positivo, eu tenho positivo. Então aqui vai ser positivo também. E para frente do 3, nós temos positivo para a primeira função e negativo para a segunda. Então, multiplicando positivo com negativo, fica negativo. Então, para valores maiores que 3, para frente do 3 é negativo. Agora eu só tenho que observar o que eu quero que aconteça. Eu quero que x² mais 7x multiplicado por 3 menos x seja menor que zero. Ou seja, eu quero que o produto das duas funções seja negativo, certo? Menor que zero é um número negativo, né? Então é só analisar quais são os valores negativos para o produto das duas funções. Então eu tenho aqui que são os valores maiores que menos 7 e menores que zero, todos que estão entre menos 7 e 0, e os valores também maiores que 3. Essa vai ser então a solução da nossa inequação. Como é que a gente escreve isso? Solução é igual ao conjunto formado por todos os elementos x pertencentes aos reais, certo? Tais que esse x então é maior que menos 7. E por que a bolinha aqui é aberta que a gente viu antes? Porque esses valores não estão inclusos, tá? Esses valores aqui são os valores que fazem com que o produto da função seja zero. Como eles são raízes aqui, é onde a função resulta zero. Se eu multiplicar zero por qualquer coisa, dá zero. Então, multiplicando as funções, continuam esses valores aqui sendo onde o produto resulta zero. Só que aqui, eu quero que o produto seja só menor que zero, não menor ou igual. Se fosse menor ou igual a zero, eles estariam inclusos, tá? Aí seria uma bolinha fechada, mas como ali é só menor que zero, então eles não estão inclusos bolinha aberta. Então o meu x é maior que menos 7 e menor que zero, ou maior que 3. Então, ou x maior que 3. Essa é a solução dessa inequação produto. Agora um exemplo da inequação quociente. Olha só, nós temos x menos 1 sobre 4 menos 2x, que tem que ser maior ou igual a zero. Então a inequação quociente vai ser a mesma ideia da inequação produto. Só que ao invés de eu ter um produto de duas funções, eu vou ter um quociente, uma divisão. Tá? Então uma divisão de duas funções. Eu vou ter x mais 1, que é a minha função, uma das minhas funções, e 4 menos 2x, que é a outra função. Aqui eu tenho que ter um cuidado especial, porque como é uma divisão, eu tenho que lembrar que no quociente, que no denominador, aliás, no que está embaixo da fração, nunca pode ser zero. Então aqui eu tenho que tomar cuidado que esse x nunca vai poder ser 2. Por quê? Porque se ele for 2, fica 4 menos 4, que dá zero aqui embaixo. Então o x aqui não pode ser 2 na solução, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então já vamos colocar aqui para a gente não esquecer. Vamos colocar aqui do lado que x tem que ser diferente de 2 para a gente já lembrar, tá? Então x nunca vai poder ser 2. Muito bem. E aí o processo de resolução é o mesmo. Vou fazer o estudo do sinal de cada uma dessas funções aqui. Vou fazer o mesmo jogo dos sinais, tá? Porque numa divisão o jogo dos sinais é o mesmo que da multiplicação. E vou observar os valores ali que eu quero que aconteça aqui, tá ok? Então vamos lá. X menos 1 e 4 menos 2x são as funções. Vamos achar então as raízes, primeiro passo, né? Então nós temos que achar as raízes dessas funções aqui. Vamos pegar essa primeira função x menos 1, chamar ela de função f, pode ser, tá? Então nós temos que f de x é igual a x menos 1. Para achar as raízes eu vou igualar a zero, né? Igual a função a zero, então eu tenho x menos 1 igual a zero. X vai ser igual a 1. Muito bem. Aí eu vou pegar outra função, chamar ela de g de x. Eu tenho então que g de x é igual a 4 menos 2x, né? Tá aqui. Então eu vou igualar essa função a zero. 4 menos 2x é igual a zero.
E aí eu vou resolver então. Eu tenho menos 2x igual a menos 4. Meu x vai ser igual a 2 positivo, né? Menos 4 dividido para menos 2 fica 2 positivo. E agora eu vou então analisar o sinal de cada uma dessas funções. Vamos pegar primeiro a função f de x. Então as duas funções são do primeiro grau e vou ter retas, certo? Então a função f tem raiz no ponto 1. Então vamos colocar aqui 1 para x. E ela é crescente porque o x é positivo. Então a minha reta vai estar subindo aqui, tá ok? Vai estar aqui. Muito bem. Então ela é positiva para todos os valores que são maiores que 1. Para cá é 1. E é negativa para os valores menores que 1. Então à esquerda do 1 é negativa a função. Está aqui. Vou analisar agora a função g. Antes disso, porém, esse 1, será que vai ser fechado ou vai ser aberto? Esse 1 aqui vai ser fechado. Por quê? Porque ele é onde a primeira função resulta a zero. Como aqui eu quero que seja maior ou igual a zero, esse quociente aqui pode ser zero também. Então, se aqui em cima dá zero e eu divido zero para qualquer número, sempre resulta zero. Então, o 1 vai estar incluso porque é o valor de x que faz com que o quociente dê zero e pode ser zero. Então eu vou colocar uma bolinha fechada aqui. Muito bem. Já na segunda função, o que vai acontecer? Nós temos g de x. Então vamos colocar a reta aqui. Nós temos que a raiz é 2, vai estar um pouquinho para frente do 1, então vamos colocar aqui. Aí a gente tem que analisar o seguinte, a bolinha do 2 vai ser aberta ou fechada? Vai ser aberta, porque o 2 não pode ser lá da condição inicial que a gente viu. X não pode ser 2, porque seria uma divisão por zero, que é uma coisa que não existe, um absurdo matemático, né? Uma coisa que não tem definição. Então isso aqui não pode acontecer, a bolinha do 2 vai ser aberta. Tá ok. E aí, qual vai ser então a minha reta? Vai ser crescente ou decrescente? A função é 4 menos 2x, o x é negativo. Então a função é decrescente. Minha reta vai estar virada para o outro lado, vai estar assim, né? Muito bem. Então ela vai ser o contrário da função de cima. Vai ser positiva à esquerda do 2. E vai ser negativa à direita do 2, né? Então para cá ela é negativa. E agora eu vou fazer então o quociente, vou fazer f de x sobre g de x. O que vai acontecer? Vou colocar a reta aqui. Novamente eu coloco então todas as raízes na minha reta, que é o quociente. Então eu vou ter o 1 e o 2. O bolinha do 1 é fechada, do 2 é aberta. E eu vou ter que analisar esses três intervalos aqui. Antes do 1, entre o 1 e o 2 e para frente do 2. Vou ter que analisar o que vai acontecer. Então vamos lá. Se eu pegar aqui antes do 1, o que acontece? Antes do 1 é negativo na primeira função e positivo na segunda. Sempre que eu divido negativo para positivo, o que acontece? Fica negativo, né? O jogo dos sinais, menos com mais eu tenho menos. Então antes do 1 vai ser negativo, vai ser menos. Muito bem. Agora se eu analisar do 1 até o 2, o que acontece? Do 1 até o 2 é positivo nas duas funções. Então dividindo positivo para positivo, eu tenho positivo. Muito bem. Então aqui é positivo. E para frente do 2 é positivo na primeira função e negativo na segunda. Então, negativo com positivo com negativo vai dar negativo. Então aqui é negativo. Muito bem. Agora é só analisar o que eu quero que aconteça. Eu quero que esse quociente seja maior ou igual a zero. Então quais são os valores que eu tenho? Eu tenho que achar os valores positivos ou que sejam zero, né? Então, quais são os valores positivos? Os valores que estão entre o 1 e o 2. E aí, quais deles que podem ser que resultam zero? Apenas o 1, né? Porque o 1 faz com que o quociente seja zero. O 2 não pode ser, porque não vai poder acontecer a divisão ali, né? Então, qual que é a solução da minha equação? É o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes aos reais. É qualquer número real entre 1 e 2. Pode ser 1,1, 1,3, 1,36. Pode ser qualquer número real entre 1 e 2, né? Incluindo o 1. Então, qualquer número real tal que o meu x é maior ou igual a 1 e menor que 2. O 2 não está incluso.
Esse é o conjunto solução, então, da inequação quociente. Essa foi a nossa aula sobre a inequação produto e a inequação quociente. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, vai ajudar a divulgar ele e assim outras pessoas também serão beneficiadas com ele, tá ok? Inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades. Toda semana tem 2 novas aulas saindo e você vai ficar sabendo em primeira mão. Até a nossa próxima aula. Valeu, tchau!